Boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso divino emissário, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso caminho, verdade e vida, possa sempre estar conosco, mais claro. Que possamos despertar da consciência, estar com Ele da mesma forma que Ele sempre esteve, estará conosco. Que ao absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, possamos eliminar aos poucos as sombras que nós alimentamos ao longo das eras, a fim de que, não obstante nossas limitações morais, possamos ser instrumento de Deus na propagação do certo, do justo, do correto, independentemente do lugar da sociedade que venhamos a nos encontrar. Seguindo o mesmo preceito do médium Francisco Cândido Xavier, quando asseverou que ele evoluía na mesma velocidade de uma lesma, mas com um detalhe muito importante, sempre para frente. Então hoje iremos tratar de um assunto muito delicado. Talvez seja o maior problema do cosmos, pois é uma transgressão que tem consequências que nas nossas limitações, em virtude dos nossos meros 5 sentidos, não temos a menor das atenções com relação a isso. Então começamos com dados alarmantes que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no nosso planeta Terra. Isso faz com que 700 mil pessoas perdem suas vidas por suicídio por ano em nosso planeta. Mas qual é o problema do suicídio? Mas aí eu estou falando de suicídio, eu estou falando na questão do tirar a vida. E quando nós falamos em suicídio, estamos falando ao mesmo tempo de eutanásia, de homicídio, de aborto. É tudo o mesmo pacote. Porque tudo consiste em quê? Em tirar a vida. A forma como a vida é tirada é que muda de nome. Se você tira a vida de uma pessoa, no ventre materno é aborto, você tirou a vida. Se você tira a vida do próximo com uma arma de fogo, é homicídio, você tirou a vida. Se você desliga o aparelho para uma pessoa que está passando por uma situação delicada no campo da medicina, uma cura incurável, é eutanásia, é você tirar a vida. Só muda o nome, mas tudo consiste em tirar a vida. E por que isso é tão problemático dentro das leis de Deus? É porque na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou qual o primeiro de todos, o direito do homem. Primeiro. Então nós temos vários direitos, mas o primeiro direito natural, ou seja, dado por Deus ao homem. E aí, claro, gente, aqui o homem está falando a questão apenas do ser humano. Então, o homem é o quê? O de viver. O primeiro de todos os direitos do homem, o de viver. E ele acrescenta: por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que quer que possa comprometer a sua existência física. Se o primeiro direito dado por Deus ao homem é o de viver, ninguém tem o direito nem de comprometer a vida do próximo e nem a sua. Ninguém. A palavra é ninguém. Na questão 746, quando ele fala sobre o homicídio, ele fala assim, grande crime. Mas é grande crime. Esse não é um grande crime aos olhos limitados da condição humana. É grande crime aos olhos do mundo maior. Grande crime é o quê? Aquele que tira a vida de seu semelhante. Corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então, qual é o problema quando eu tiro a minha vida ou tiro a vida do meu próximo? É por causa disso aqui, ó. Por que você encarna?
E aí eu cito 2 ensinos da doutrina espírita. Primeiro, questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação? Porque não existe acaso, aleatoriedade dentro das leis de Deus. Tudo tem um porquê e um para quê. Fundamentado na inteligência suprema do universo, Deus. Qual o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem: a encarnação, o fato de termos nascido, tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Para que a gente nasce? Para você chegar à perfeição. E aí eles ensinam a bifurcação. Para uns, missão, para outros, expiação. O ponto fim da criatura humana é a perfeição. No entanto, para que você chegue à perfeição, você precisa passar por circunstâncias que lhe propiciam experiências. Quando eu tiro a vida do próximo, ou quando eu tiro a minha vida, eu estou deixando de ter essas experiências. Então, quando um ser encarna, para uns missão, para outros encarnação, então, Jesus, ele nasceu sob que aspecto? Missão. E o Emerson nasceu sob que aspecto? Expiação. Espírito perfeito vem para auxiliar os espíritos imperfeitos. E o espírito perfeito, ele vem para se aperfeiçoar, resgatando os seus erros. Por quê? Simples. Se nós estamos no processo de experienciação pela vida, é natural que nós cometemos o erro. E aí precisamos resgatar todos os erros que nós falhamos. Então, quando você retira a vida do próximo, quando você retira a sua vida, você está o que? Deixando de cumprir aquilo que foi planejado. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, tem um texto que fala assim: ó espíritas, compreendei o papel da humanidade. Saibais que quando produz um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. Olha aí. Então a encarnação serve para quê? Para fazer com que nós progredamos. E ele acrescenta ainda: cabe a vós empregar todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então, se nós viemos do espaço para progredir, é porque nós não atingimos o progresso absoluto. E se é para aproximarmos de Deus, é porque nós estamos afastados de Deus. Quando nós analisamos o aspecto humano dentro da sociedade, dentro do ciclo familiar, nós vamos ver as milhões de tarefas que nós temos. Eu tenho tarefa como neto, eu tenho tarefa como sobrinho, eu tenho tarefa como pai, eu tenho tarefa como mãe, eu tenho tarefa como professor, eu tenho tarefa como profissional, eu tenho zilhões de tarefas que muitas vezes nós não percebemos. E o suicida não percebe isso. Quantas coisas nós temos que fazer em nossa existência? E quando eu retiro a minha vida, quando eu retiro a vida do meu próximo, todas essas possibilidades aqui deixam de existir. Como consertar um aborto? Todo o planejamento que foi feito na espiritualidade para aquele bebê, e aí nós retiramos a vida dele. Todas as possibilidades deixaram de existir. Nós deixamos de dar oportunidade a essa pessoa vivenciar que esse é o drama quando se retira-se a vida. E ele esclarece lá no livro Céu e Inferno que o suicídio não consiste apenas no ato voluntário de produzir a morte instantânea. O suicídio também é considerado quando o quê? Tudo aquilo, com o conhecimento de causa, faz o quê? Para apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Tudo aquilo que eu produzo a fim de que eu extinga as minhas forças vitais, isso é considerado suicídio. E o drama, ele é maior.
Porque o suicídio ele tem essa bifurcação que ele é direto e indireto. No céu e inferno esclarece, o suicídio não é apenas um ato de tirar a vida instantaneamente. É tudo que pode provocar a extinção das forças vitais. Então, o suicídio direto é aquele o quê? Que consiste num ato voluntário que produz a morte instantânea. E aí isso é dentro de um campo da ilusão da criatura humana. Porque o suicídio direto tem todos esses aspectos aqui, ó. Aquela pessoa que come na bacia, que acha bonito, é um suicida. Mas por que ele é um suicida? Porque ele está desarranjando as estruturas orgânicas do estômago. Uma pessoa que é colérica está acabando com o fígado. É suicídio direto. Não deixa de ser suicídio. É um suicídio indireto. Por isso que lá no livro Missionários da Luz, existe um termo que o André Luiz fica sabendo de um tal de completistas. Aí ele pergunta assim, mas o que são completistas? Aí ele explica. Os completistas são aqueles que aproveitam integralmente as experiências humanas, estagiando na carne pelo tempo que lhes fora concedido. Por quê? Porque encarnação é planejamento divino. O que é planejamento? É simples. Emerson, senta aqui e vamos conversar. Isso no mundo espiritual. Você tem suas necessidades evolutivas. Você tem problema nessa área, naquela área. Então nós vamos planejar a sua existência física. Você vai ter um corpo raquítico. Você vai ter 1,58 m. Por quê? Porque no passado você tinha 1,80 m, batia em todo mundo. Então você vai vir baixinho agora. Você vai vir feio, Emerson. Por quê? Porque no passado você era bonito, saiu comprometendo corações aí à torta direita, enganando, prometendo panos e fundos. Você não pode ir bonito. Então você vai encarnar feio. O planejamento é baseado nas minhas necessidades evolutivas. E aí está lá. Você vai ter 80 anos de vida. Você vai ter 60 anos de existência física. E aí ele explica o quê? Que raros são aqueles que são completistas. Ou seja, de certa forma, todos nós somos suicidas, no mínimo, inconscientes. E aí tem essa cena maravilhosa aqui do André, que nos dá um tapa na cara. Eu vou passar para vocês agora. Apertem os cintos para não caírem. André, como está? Meu nome é Lísias. Essa é a história de André Luiz, está lá a narrativa do livro Nosso Lar. Esse presente da cinematografia. Que lugar é esse? Que lhe parece? Não sabe nem que está desencarnado. É a realidade da maior parte dos habitantes da Terra. Eu nunca vi um hospital assim. Foi resgatado do umbral Terra. e está no hospital Por enquanto. espiritual. Aqui não é a Terra? Quem são vocês? Por que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Combinado? Você não vai me dar medicamentos? Com licença. Aí está o reflexo
de uma vida imprevidente. Afinal, eu estou morto ou não? Morto? Seu corpo morreu, André. Apenas isso. Não se mexa. Aí precisamos de uma coluna espiritual para ensinar a gente, para ver se a gente aprende a ser gente. Aí estamos nós dando trabalho na espiritualidade. Porque eu achava que uma vida foi feita somente para comer e beber. Esse é o resultado imprevidente. Por isso que colônias espirituais foram erguidas para auxiliar a criatura humana que está iludida no mundo físico. Esse é o resultado. Agora vamos para a conversa. Você enlouqueceu. Há quanto tempo você estava assim? Hoje mesmo, né? Que isso? Ah, pela paciência. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Observe o Quem sabe diálogo. não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Por isso que no prefácio de Nosso Lar tem uma pergunta: quantos corpos necessitaremos? Quantas existências? Quantos séculos serão necessários ainda? Essa cena propicia exatamente essa reflexão para todos nós. O que estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos deu? Essa é a realidade triste da humanidade terrena. E aí, qual é o diagnóstico dele? Qual foi o diagnóstico do André Luiz? Está aí, ó.
ausência de autodomínio, fígado maltratado, rins esquecidos. Alguém aí costuma beber água aí? Tá aqui, ó. Tá em voga aí, pessoa, beba água, beba água. Que negócio de beber água? Tá aqui, ó. Rins esquecidos. Todo aparelho gástrico destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Devorou-lhe sífilis energias essenciais. Lembrando que suicídio não é apenas o ato direto de tirar a vida instantaneamente, mas sim de todo aquele que comprometer a extinção das suas energias. Está aqui, ó. Devorou-lhe sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Incontestável. E aí o Evangelho, lá no capítulo 5, ele explica a causa do suicídio. O que faz uma pessoa tirar a própria vida? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas. São, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. Elas produzem o ato. Ela tira a coragem de você enfrentar suas lutas, as provas. Por isso que o nosso mundo é catalogado como um mundo de provas e expiações, porque a prova é necessária para o engrandecimento do espírito. A minha tentação de hoje que eu não consigo vencer é a tentação do passado que eu não consegui vencer. As lutas são necessárias para o engrandecimento do espírito. Mas existem lutas que tocam no âmbito emocional que as pessoas acham que fugir é o melhor caminho. E a covardia é tamanha por quê? Porque o suicida esquece de todos aqueles que amam. O suicida esquece da mãe que cuidou dele com tanto desvelo. Esquece dos amigos, esquece de todos os seres que estão ao redor dele na sociedade, como colega de trabalho. Ele esquece de todos aqueles que estão no mundo espiritual torcendo para vencer. E aí o suicida descobre da forma mais trágica que o problema dele não foi solucionado ao retirar a vida. Por isso que lá no prefácio do livro Nosso Lar, a frase, a vida não cessa. Essa é a informação trágica que o suicida descobre. Ele chega do outro lado, descobre, a vida continua. Descobre, o espírito é imortal. Descobre, a vida não cessa. Então, se os irmãos e as irmãs entenderam isso aqui, que a vida não cessa, que o espírito é imortal, pronto, concluímos a missão dessa noite. Vocês podem se levantar e ir embora. Essa é a grande notícia que o espiritismo dá à humanidade terrena. A vida não cessa. As consequências são nefastas, conforme assevera 957, que a persistência mais prolongada e insistente do laço que prende o espírito ao corpo. Então existe um laço que é o perispírito, que faz com que a minha alma e o espírito estejam ligados ao meu corpo. Não entenderam? Vocês vão entender agora. Então imagine uma lâmpada. Então quando uma lâmpada ela vai se apagando, ela vai se extinguindo, isso aqui nós podemos comparar com uma morte natural. Mas e quando eu quebro uma lâmpada, o que acontece? Ela continua com vitalidade. Eu vou dar um outro exemplo. Imagine essas duas cenas. Uma pessoa que está lá no estado terminal. O que está acontecendo com ela? As energias vitais estão se extinguindo lentamente e, consequentemente e concomitantemente, está acontecendo o quê? O desenlaço do espírito com a matéria. Então, quando as forças vitais se extinguem por completo, a alma abandona o corpo. Por isso que Kardec deixou bem claro, o que causa a morte do corpo não é a parte do espírito, é a morte do corpo que causa a saída do espírito. No entanto, o suicida acontece isso aqui. A energia está totalmente ainda intensa, mas o corpo está morto, mas a energia está lá constante. Quais são as consequências disso? A 957, ele deixa esse drama, que é uma característica do suicida, pelas informações que Kardec teve em comunicação com os espíritos. Está lá no livro Céu e Inferno. Sente assim o desprazer dos efeitos da decomposição do corpo.
Por quê? Porque ele está vivo intensamente. A sua energia é vital. Embora o corpo esteja morto, no entanto, a energia do perispírito está por completo ainda. A decomposição, ele sente a decomposição do corpo, passa por uma sensação cheia de angústias e de horror. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto devia durar a vida que eles interromperam. Como assim, Emerson? Eu vou explicar. Você tinha o planejamento de 80 anos de encarnação. Emerson, você vai lá, prazo, 80 anos. Mas só que um dia o Emerson levou fora da namoradinha. E aí o Emerson então cometeu suicídio aos 20 anos. A pergunta que eu faço a vocês é: quanto tempo eu estou devendo para a espiritualidade? 60 anos. Então, os 60 anos, ainda que meu corpo esteja todo decomposto, todo perdido, eu ainda o quê? Sinto as angústias e o horror do tempo que deveria durar a existência. As consequências são imediatas e futuras, no mundo espiritual e na próxima encarnação. Como assim? Quanto tempo estou devendo para a espiritualidade? 60. Aí o Emerson encarna, com 10 anos de idade, cai de bicicleta, fica tetraplégico. Eu pergunto para vocês, quanto tempo eu vou durar? Quanto? Simples, 60 anos. Entenderam a matemática? Se trata de castigo divino? Não. Se trata de punição divina? Não. Se trata da lei de ação e reação. É isso que o Ulisses explica para o André Luiz. Não, André, isso aí é fruto de uma lei maior. Que lei? Lei de ação e reação. É uma consequência natural. Aí está um grande detalhe que nós não podemos malbaratar nossa existência física. E aí Chico explica, quando perguntaram assim, Chico, quais são as consequências do suicídio? Aí o Chico faz uma lista. Aquela pessoa que, por exemplo, esfacelou o crânio com um tiro na cabeça. O projétil ao atingir a parte cerebral da visão, ela vai encarnar cega. O projétil que atingiu a parte da audição, ela vai nascer surda. A parte do projétil que alcançou o lobo cerebral na parte da fala, ela vai nascer muda. Por aí vai. Aquela pessoa que se suicida nas águas vai nascer com problemas respiratórios. A pessoa que desencarna pelo suicídio tomando veneno vai nascer com problemas sérios gastrointestinais. A pessoa que se enforca, ela vai deixar o corpo espiritual registrado e numa queda, numa próxima encarnação, ela fica tetraplégica, paraplégica. Consequências da lei de ação e reação, uma consequência natural do suicídio. E aí uma coisa que nós não podemos deixar de ressaltar sempre nesse campo é o infinito amor, a infinita misericórdia de Deus por nós. Ninguém está abandonado dentro da criação. E na questão 126, Kardec ele faz uma pergunta interessante. Ele quer saber assim, os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição após terem passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? A pergunta é o seguinte: o Rodrigo, espírito disciplinado, ama o evangelho, se policia nos pensamentos, aí ele leva 10 mil anos para chegar à perfeição. O Emerson, ovelha negra da família, não quer nada com nada, passa bilhões de anos para alcançar a perfeição. O que Kardec quer saber é o seguinte: o Emerson, nesse quesito, ele tem menos mérito aos olhos de Deus que Rodrigo? Olha a resposta dos espíritos. Deus contempla a todos do mesmo modo e os ama com o mesmo coração. Olha o que fala a questão 171 em resposta. Um bom pai sempre deixa para os seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Só homens egoístas podem pregar a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí existe uma pessoa que entra na história, o nosso Salvador. Porque eis que essa figura aqui inigualável, que é menosprezado pelas religiões, ela nos deixa um recado interessante. Porque lá no livro Boa Nova, o último capítulo, que é Maria,
conta o episódio em que Jesus vem pegar Maria. Maria estava ali com seus 75 anos, já era uma senhora, saudades eternas do seu filho. Então aparece um mendigo lá, ela então vai cumprimentar o mendigo, aí toca a mão, está lá a chaga na mão. Ela abraça ele e sente a chaga da lança no coração. Ela sente o corpo, está lá as marcas da chicotada. Ela, meu filho, é você. O que Jesus faz? Ajoelhou-se aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Por muito tempo eu fiquei, mas por que anjo precisa de mãe? Eu fiquei cucado com essa frase. Aí até que um dia eu descobri essa resposta lendo o livro de Ivone do Amaral Pereira chamado Memórias do Suicida. Os anjos a que Jesus se referia eram suicidas. Porque somente o coração de uma mãe é capaz de entender o sofrimento de um filho. De todos os dramas que existem na humanidade terrena, o maior drama que se tem notícia é do suicida. Não existe outro drama maior. E aí lá no livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, tem lá a frase: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. E no livro Memória do Suicida, nós descobrimos que Maria é nada menos que responsável pelos suicidas da terra. Somente um coração grandioso é capaz de suportar tanta dor. E esse coração que suporta é o coração de Maria. Não foi à toa que ela foi eleita pelo mundo maior como mãe de nosso Salvador. E aí, para concluir, deixa essa mensagem do Chico, que ele contava assim: quando eu psicografava o livro Nosso Lar, Emmanuel me levou nas redondezas da terra, e aí eu fiquei impressionado que existia uma fila que dava voltas no planeta Terra. E eu perguntei para Emmanuel, o que significa essas filas? E Emmanuel me esclareceu. Essas filas, essa fila que dá voltas no planeta Terra, são espíritos que estão ansiosamente aguardando a oportunidade de encarnar e muitos não terão. E arremata Chico: por isso, quando alguém me fere com alfinete, eu falo assim: me desculpe, meu querido, porque na verdade eu merecia era um alfinete enferrujado, dando a entender o quão deveríamos valorizar a encarnação, porque a encarnação que nós estamos tendo agora, ela é única. Nunca mais na história do universo teremos outra encarnação como essa. Teremos outras, mas como essa não. Portanto, valorizemos a vida. Muito obrigado e boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.